Minha gente, eu vim aqui fazer uma pergunta para todos os torcedores desse Brasil afora. Eu queria saber o que faz do Fluminense um time da vergonha nacional. Pergunta para você: por que o Fluminense deve Série B e por que não pagou? Você sabe? Não sabe? A pergunta primeira é: por que não pagou em 97 a queda de 96? Você sabe? Não sabe. Ah, você ouviu falar aí que o Fluminense virou a mesa naquele ano? Então quer dizer que o Fluminense chegou lá e falou: olha só, nós não vamos jogar, então faz o seguinte, muda a regra aí e nós vamos na marra continuar na Série A em 97. Você deve acreditar nisso. Bom, se você acredita nisso, então você deve acreditar que o Fluminense tem um poder sobrenatural, espetacular. Só para o seu conhecimento, na década de 90 o Fluminense estava quebrado, principalmente depois de meados dos anos 90. 95 para lá, o Fluminense perdeu o seu patrocinador, inclusive aquela final do gol de barriga, nós nem tínhamos patrocinador. Não sei se vocês lembram, mas estava escrito Ame o Rio. Em vez de algum patrocinador, nós tínhamos apenas isso na nossa camisa. E os anos que seguiram foram assumidos por presidentes que estavam ligados a um grupo de conselheiros que queria destruir o futebol do Fluminense para dar uma ênfase ao clube, à parte social do clube. Porque como o futebol estava se tornando muito caro, eles queriam que o dinheiro que estava sendo usado para o futebol fosse revertido para o clube, para o sócio. Esse grupo de conselheiros estava tomando uma força e estava querendo fazer do Fluminense um América da vida, ou seja, continuaria com seu time de futebol, mas um timezinho modesto. E o que isso representou para o Fluminense? Um time fraco em campo que caiu em 96. Agora, caiu e não jogou a Série B em 97. Por quê? Você sabe? Sabe? Não sabe, né? Então tá bom. Vou pular essa fase. Vamos para 99. Porque em 97 o Fluminense jogou a Série A, mas o mesmo grupo que mandava dentro do Fluminense continuou não investindo nada, continuou na mesma, o Fluminense caiu de novo. Caiu em 98. E foi jogar. Caiu em 97 para jogar em 98 a Série B. Jogou a Série B. O Fluminense nunca negou se jogar a Série B. Jogou. Jogou sem preparação de time, não houve nenhum investimento. Os jogadores que vieram para compor a equipe eram medíocres. Resultado dessa história é que o Fluminense chegou ao ponto de cair para a Série C. Ora, aquele plano interno de alguns estava surtindo efeito. O Fluminense estava se tornando um América. Com todo respeito ao América. Mas o Fluminense estava se tornando um time pequeno. Com toda a sua história de grandeza, o Fluminense estava se apequenando de acordo com os interesses de quem mandava no Fluminense naquela época. Até que em 99, o Fluminense assumiu a presidência do Fluminense Davi Fischel. Com ele veio espontaneamente Carlos Alberto Parreira, junto com a comissão toda, a comissão técnica inteira, campeã mundial, junto com Parreira, pela seleção brasileira em 94. Eles vieram, Parreira pagou do bolso, fez isso por amor ao clube, simplesmente para resgatar a honra do Fluminense. Não era para estar ali, naquela posição. Davi Fischel tinha outra mentalidade. Começou a resgatar o futebol do Fluminense. Jogamos a Série C e vencemos a Série C. Aí vem a pergunta: quando se vence a Série C, se joga a Série B. Concorda? Fluminense jogou a Série B em 2000? Não. Você sabe por que não jogou a Série B em 2000? Sabe? Não sabe, né? Ou não faz ideia? Ou tem uma vaga ideia, né?
pela mídia, ou não sabe. Você é capaz de dizer que não sabe por quê. Ou então vai dizer, porque virou a mesa, não sei o que lá, botou advogado. Isso é tudo mimimi, é falação de quem não sabe o que aconteceu. Então, se você não sabe, não fica entrando nessa de ouvir as pessoas, de repetir que nem papagaio. Fluminense não jogou a Série B em 2000, houve a Copa João Avelange. Por que você pode estudar e ver o que foi a João Avelange? Por que a Copa João Avelange aconteceu? A CBF não pôde fazer os 3 campeonatos, as 3 séries. O Fluminense iria jogar a Série B. Nunca disse que não iria jogar. Onde está que o Fluminense foi no tribunal lutar para não jogar a Série B? Simplesmente não teve Série A, B e C em 2000. Mas então o Fluminense que ia jogar a B tinha que voltar para B em 2001. Poderia ser, se todos os clubes tivessem feito um acordo, ou se a CBF tivesse determinado isso. Mas para a CBF determinar que em 2001 o Fluminense teria que voltar para a Série B, o próprio São Caetano, que foi vice-campeão em 2000, também teria que voltar para a Série B. E outros times também. Mas aí a questão que deu causa a João Avelange, que foi um problema do Gama e do Botafogo envolvendo um jogador irregular na competição em 99, o Sandro Hiroshi, não ia voltar a ter um imbróglio judicial, ia ser um tal de clube dizer eu não vou jogar porque eu tenho direito disso, e aí entra na justiça aqui, o outro entra na justiça ali, e para não ter problema nenhum, todos os clubes assinaram na João Avelange de que em 2001 a CBF iria retomar os campeonatos, as 3 séries, e todos os clubes, pode conferir lá no seu clube, assinaram que a partir de 2001 as séries seriam divididas de acordo com a classificação na João Avelange. Aí eu volto a perguntar a você. Fluminense virou a mesa aí? Fluminense se negou a jogar a B? A Série B alguma vez? Não. Onde o Fluminense foi imoral nessa história, ou vergonhoso, não houve vergonha nenhuma. Ele não negou nada. Tudo que foi feito de acordo com o que foi combinado e com o acordo de todos. Em 96, houve um escândalo da arbitragem. Se você não sabe, digita aqui embaixo no YouTube, escândalo da arbitragem 1997, que foi quando foi descoberto que o campeonato de 96 teve uma combinação de resultados onde apareceu o presidente do Corinthians e o presidente do Atlético Paranaense em conversas telefônicas, combinando resultados, e na matéria que você pode ver aqui embaixo, ou digita aqui em cima na pesquisa, você vai ver a conversa do Petralha, que hoje é o presidente do Atlético Paranaense, que tinha sido banido do futebol, mas está aí. Você vai ver ele conversando com o presidente da comissão de arbitragem da época. Isso, uma conversa em 96, ou seja, o campeonato de 96 foi uma bagunça em termos de resultados. Ninguém sabe que jogo foi sério, que jogo não foi sério. Por essa razão, quando isso ficou claro, o Corinthians foi punido, o Atlético Paranaense foi punido, mas nem tanto, porque no final das contas, o Dualib pegou 2 anos de suspensão, o Petralha foi banido do futebol, mas banido como se ele está aí? Isso nunca. Essa questão, que é uma questão de desonra, de corrupção, de roubo, isso é vergonhoso. Isso não ficou na mentalidade nem na memória de ninguém. O que ficou foi a imagem do infeliz do presidente do Fluminense estourando uma champanhe porque o Fluminense não caiu. Em campo jogou mal e deveria cair pela ordem natural das coisas em campo. Só que como garantir que aquele resultado foi o resultado de acordo com a natural ordem dos jogos? Ou seja, os jogos e os resultados foram de acordo com
o previsto no longo, no normal. Os resultados foram combinados, os resultados foram marcados, os resultados tinham combinação de dinheiro, corrupção. Vocês estão entendendo? Isso é vergonhoso. Esses resultados não tinham nada a ver com o Fluminense. Esses resultados comprados tinham a ver com Corinthians e com Atlético Paranaense. Isso está na reportagem que você pode pesquisar aqui mesmo no YouTube. A CBF resolveu que ninguém ia ser penalizado naquele campeonato. Como derrubar para a segunda divisão algum clube, seja o Fluminense ou qualquer que fosse, se todos os jogos ali você não poderia afirmar categoricamente esse e aquele foi um jogo todo honesto, aquele também, esse foi, aquele foi, se isso não teve como saber. A única coisa que ficou claro era que havia realmente um esquema de arbitragem. Ivens Mendes foi processado, foi condenado, tudo isso foi uma vergonha, mas o Fluminense não teve vergonha nenhuma nessa história. Apenas a vergonha que o Fluminense teve foi ter uma direção lá dentro do clube que estava a fim de acabar com o futebol do Fluminense, de diminuir a importância do futebol. E com isso, o que ele fez? Esvaziou o clube, esvaziou o time, não reforçou, não preparou o time para jogar a Série B, nem preparou o time para jogar a Série C. Quando chegou na Série C, é que começou a mudar a mentalidade. E aí sim, o Fluminense se reergueu, veio a Unimed chegou e todo clube hoje, não adianta, sem um patrocinador forte, nenhum clube se sustenta. Com esses salários que os jogadores ganham, nenhum clube se sustenta. Não tem como você manter um time forte, competitivo para disputar campeonato sem um aporte financeiro de um patrocinador. Não tem como. Então eu volto a dizer para vocês, em 96 para 97 o Fluminense não fez nada imoral. Em 99 para 2000 não houve nada da parte do Fluminense que fosse imoral ou vergonhoso. Simplesmente o problema era do Gama e do Botafogo com a CBF. Ponto final, o problema com o Sandro Hiroshi. O Fluminense não tinha nada a ver com isso. Ele ia jogar a Série B, mas não teve. E a regra para 2001 estava assinada por todo mundo. Ficou difícil para entender isso? Tá difícil para entender? Agora, por que eu estou aqui falando isso? Porque esse ano, mais uma vez, o bode expiatório da mídia, a mídia marrom, que foi insuflando essa imagem de Fluminense virador de mesa, Fluminense de tapetão, essa mídia que já estava, o próprio Pulitzer, que é um dos pilares do jornalismo, ele já previa uma mídia maldosa que ia fazer com que a população se curvasse e andasse de acordo com essa mídia maldosa. Essa mídia maldosa está fazendo com que tenha torcedores, até uma criança hoje foi xingada na rua porque estava usando uma camisa do Fluminense. Sabe por que isso? Porque é um ódio da parte de torcedores rivais, como se o Fluminense fosse um time vergonhoso de virar a mesa, de levar as coisas para o tapetão. O que aconteceu agora, nesse final de campeonato? Foi o Fluminense que foi lá e botou um jogador irregular em campo? Foi o Fluminense que virou mesa? O Fluminense foi lá e chegou e falou assim, olha só, Portuguesa, olha só, Flamengo, botem os jogadores, não está valendo nada para vocês, escalem o jogador. Foi o Fluminense que fez isso? Não, foram os próprios clubes que não se informaram, ou o Flamengo, não sei por que motivo, que saiu até na Globo.com a matéria dizendo André Santos está suspenso para o jogo contra o Cruzeiro. No entanto, escalaram ele. Por que escalaram? Vacilaram e perdem 4 pontos, porque empataram o jogo. Agora você quer que o quê? Ah, porque em campo foi 1-1, o que vale é o resultado em campo. Ah, então vamos chegar no final do campeonato, a última rodada não está valendo nada? Ah, não está valendo nada, isso é amistoso. Ah, você está suspenso, joga, meu filho, é o último jogo, não está valendo nada. Vamos, vai da balsa, vamos fazer isso. Agora, veja bem, o erro da Portuguesa beneficiou o Fluminense? Claro que beneficiou, mas isso porque o Fluminense virou o jogo na Bahia, porque se não tivesse virado o jogo lá, aos 37 do segundo tempo, não tinha acontecido nada. O Fluminense teria continuado na Série B para o ano que vem. O
O futebol do Fluminense de 2013 foi de Série B. Foi péssimo. O planejamento foi horroroso. Foi assim que acabou o campeonato, o presidente acertou, mandou Rodrigo Caetano embora, porque era o responsável pelo planejamento de 2013. Foi todo errado, demissão nele, claro. Então, meus amigos, vamos separar as coisas. Vocês estão jogando em cima de um bode expiatório. Ou o Fluminense é tão poderoso assim a ponto de virar a mesa a hora que quer. O Fluminense chega lá no tribunal e manda em quem quiser. Quem é que vai dizer? Você pode falar alguma coisa, dizer que a Unimed está mandando na CBF? Quem é o homem forte do Fluminense na CBF? Você sabe quem é? Você que acusa o Fluminense de sem vergonha, time de tapetão, quem seria o cara forte do Fluminense lá dentro? Você sabe dizer quem é? Nem eu sei dizer, eu não tenho nem ideia de quem poderia ser. Porque eu só vejo gente ligada ao São Paulo, ligada ao Palmeiras, ligada ao Corinthians, gente ligada ao futebol paulista. Mesmo assim, não estou aqui acusando a CBF de proteger paulista. Não estou. Não vejo essa proteção também aos paulistas. Eu vejo uma isenção. Agora, chamaram o Fluminense de CBFlu no ano passado, começaram a dizer que o Fluminense foi beneficiado por arbitragem. Caramba! Só você vê o campeonato do ano passado, eu queria ver onde estão essa série de erros a favor do Fluminense. Eu mostro uma série de erros que prejudicaram o Fluminense várias vezes. Vocês podem mostrar um ou outro? Tudo bem, eu mostro um ou outro, também prejudicaram. Todo clube foi beneficiado e prejudicado, como todo árbitro humano erra e acerta. Agora, dizer que o Fluminense é sem vergonha, o Fluminense compra as coisas por trás, isso é papo da mídia marrom e nojenta. Mídia que está estimulando a violência nos estádios. E pior, estimulando a violência nas ruas. Não se pode sair com a camisa do Fluminense na rua agora, porque nego começa a xingar você. Pelo amor de Deus, o que é isso, minha gente? Isso aqui é um país de quê? É um país de animais? Não se tem mais agora um pensamento próprio? Não se pode mais ter raciocínio? Use a sua inteligência um pouco, não seja tão manipulado assim. Você não é nenhum idiota para ser tão facilmente levado nesse papinho. Não vai atrás de conversinha de fiada, não. Vai estudar, vai ver como é que as coisas funcionam. E depois você pega e chega a um conceito. Não vai na conversinha dos outros, não. Porque senão você é mais um manipulado. Não é só no futebol, não. Isso é em qualquer área da vida. Você tem que ser, malandro. Ser mais malandro que o gato. Porque eles estão aí, é para isso mesmo. Para usar você como massa de manobra. E ninguém vai fazer com que ninguém pegue o Fluminense e jogue o Fluminense como bode expiatório do futebol brasileiro. Porque está cheio de roubo, está cheio de lance desonesto, muito grave, acontecendo em todo ano, em tudo quanto é campeonato, ao longo de muitos anos. E a coisa tem vindo todinha para cima do Fluminense agora. O Fluminense virou vergonha nacional? Fala sério. Eu não tenho mais o que dizer. É isso aí.